conceitua o Estado da seguinte maneira. O que é Estado? Estado, se fosse numa equação, seria o seguinte: Estado igual território, povo e direito. Vou usar aqui a definição de um petista, de um fundador do PT, professor Dalmo de Abreu Dallari. É o homem que nos legou esse atropelo de fenemê, de conhecimento raso, quase nulo, chamado Ricardo Lewandowski. Dalmo de Abreu Dallari era um intelectual, ele conceitua o Estado da seguinte maneira. O que é Estado? Estado, se fosse numa equação, seria o seguinte: Estado igual território, povo e direito. Um Estado é Estado quando, em um determinado território que você demarca na face da terra, geograficamente, existe um povo, e a noção de povo, ela é mais compreensível quando a gente pensa nos Estados-nações europeus, né? Quando começou a questão da soberania dos estados, com o rompimento dos impérios, do Império Romano, Império Sacro Romano-Germânico, que é um estado sem influência de alguém maior. O soberano daquele território, que tem aquele povo, ele que dá a palavra final. O povo, geralmente, ele compartilha de uma cultura comum. Sim. É a língua, o idioma é o principal. Idioma, hábitos, culinária. É quando a gente era criança, é que hoje não tem mais isso. Mas quando a gente era criança, a gente ia fazer festa da Holanda. Aparecia as mocinhas lá de tamanco. Festa do japonês. A gente passava guache amarelo na cara, punha kimono. Né? Festa do italiano. Fica todo mundo falando alto e se xingando. Então, cada assim, né? Festa da portuguesa. Aí vai umas mulheres com pelo no sovaco, bigode, rodando igual pombagira, né? Lusitana roda. Vira. Então, assim, tem essas que hoje se chama preconceito. Não, xenofobia é o nome, né? É o preconceito contra as características, etc. Essa bobajada da cultura woke que acabou com tudo, acabou com as identidades nacionais. Mas o povo tem disso. Agora, existem dois tipos de povo. Esse conceito tradicional e o conceito que é um conceito que se aplica ao Brasil e aos Estados Unidos, né? Que são os dois maiores expoentes dessa questão de povo, que é o povo da imigração. São pessoas que escolhem ou que não tem outra alternativa e vão morar longe do seu povo de origem. Então, o conceito de povo hoje é o conceito daqueles que são cidadãos de um estado porque nascem ou, pelo direito, eles têm a cidadania daquele estado. Então, o povo brasileiro é o que nasce no território brasileiro ou, não nascendo no território brasileiro, o que o direito diz que pode ser brasileiro ou não, como o caso de uma criança que nasce de um pai e de uma mãe brasileiros que estão fora do país cumprindo uma missão oficial. Então você veja que são três conceitos intrincados: território, direito e povo. Um está de braço dado com o outro. Território é fácil imaginar, povo a gente acabou de descobrir o que é, e direito é o terceiro componente. Aí se faz a pergunta: o que é o direito? O direito é a ordem legal, que é o que coloca ordem e tenta dar harmonia na vida de um país. Se a gente for pensar em ordem social, o Brasil nunca teve direito. Mas no campo abstrato, né, em tese, o direito é a ordem jurídica, é o ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico ele tem uma peça principal chamada Constituição. O direito, portanto, ele é uma coisa escrita no nosso país que tem tradição romana. A Constituição é uma coisa recente, ela sempre teve atrelada a um Estado, a um país ou não? Começou no século XVIII, XIX, a onda do constitucionalismo. Tá. Né? A
questão da formação dos estados liberais, ela ocorre juntamente com o constitucionalismo, que é um documento que coloca basicamente a estrutura do Estado e o que há de fundamental nele. Geralmente as constituições são curtas. A do Brasil é que esta estrovenga... Fala que a Constituição dos Estados Unidos é super curta. Enxuta. E tem que ser, né? O povo conhece a Constituição, tem quase 300 anos, foi emendada 20 vezes. Só? Se a gente contar com as emendas transitórias no Brasil, ela não tem 40 anos e já foi emendada quase 200. É uma palhaçada, né? Então já começou tudo errado aqui. Mas bem ou mal é a Constituição que dita, dá o tom do direito. Pavinato, mas tem lei de 1950 que vale, o Código Penal é de 40 e pouco e vale. Acontece o seguinte, nem tudo que já existia na legislação é de se jogar fora. Porque as leis podem ser recepcionadas ou não pela Constituição. O Código Penal, por exemplo, ele foi recepcionado porque ele não tem nada que seja frontalmente contrário ao texto da Constituição. Então você aproveita aquelas leis que já existiam quando ela não confronta o texto constitucional. E quem decide isso é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Bom, Supremo Tribunal Federal não é o direito. Ele, em tese, é o guardião da Constituição. E o guardião não se confunde com a coisa guardada. Se ele é o guardião da lei maior, se ele é o guardião da primeira peça fundamental, da pedra de toque do direito, ele não é o direito. Então, quando a gente fala em Estado, nós precisamos pensar em território, o que é fácil. Povo, o que é fácil. E direito, que também não é difícil. Não deveria ser. Não é difícil. O judiciário o que é? A presidência o que é? O legislativo o que é? São instituições. Ok. São instituições que só existem porque nasceram de uma instituição anterior. Essa instituição primeira que cria as outras instituições é o direito. O direito é a primeira das instituições. É ele que diz quem pode ocupar os cargos dos poderes, quais são os poderes, em quais hipóteses eles devem ocupar esses cargos e em quais hipóteses eles devem ser jogados para fora desses cargos. E a Constituição de 1988, ela adotou uma tradição que já existia nas constituições brasileiras, que é a famosa tripartição de poderes, que foi muito bem desenhada por Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. Ele diz do executivo, ele diz do legislativo e ele diz do judiciário. E ele fala de 3 poderes autônomos, não independentes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.